Daniel, eu tô com um problema. Qual? Não, meus filhos têm um imóvel e Hum, está no nome deles. hum. E aí esse imóvel está desocupado. Porém, o ex quer entrar dentro do imóvel para morar lá sem pagar nada, porque segundo ele, se tá no nome dos filhos, é dele também. O que eu faço? Eu tenho alguém pra ajudar. E é ela, nossa doutora. Betânia, tudo Sou bem? eu. Boa tarde, doutora Betânia. É um Boa prazer ter você tarde, o aqui. prazer é meu. Bom, litígio é comigo mesmo, né? Isso vocês já sabem que essa é a minha especialidade. É isso aí, você atua na área do litígio há quanto tempo? Com o direito de família, eu atuo basicamente com litígio, né? Desde que eu dei início ao exercício da advocacia, praticamente eu faço apenas o litígio. Então, consensual é raro, são raros os casos que eu, de fato, assumo. Entendi. E quando você achou que ia para essa área, quando foi você se identificou com essa área? Em que momento da sua vida? Durante a faculdade, quando você já estava atuando? O direito de família, eu sempre gostei muito do direito de família, né? E, na verdade, eu me identifiquei atuando. Então, eu acabei ficando conhecida no meio por atuar apenas com litígio. E eu tenho um perfil mais ativo, mais agressivo, mais de ataque no direito, né? Eu não sou o tipo de advogado que senta e espera para ver a parte representada por mim apanhar. Não, eu tenho um perfil mais agressivo mesmo. Então, por esse motivo, a própria profissão já foi me direcionando para a área litigiosa, para o direito de família, que é o divórcio litigioso, especialmente, né? E todas as demais áreas dentro do direito de família que envolvam, quando existe um litígio, quando existe um divórcio litigioso, acaba judicializando também as demais questões, principalmente quando tem crianças, né? E quando tem criança é um pouco mais complicado. E a partir de que momento vira um litígio? Por exemplo, você é casado, você tem uma união estável, você está com uma pessoa dentro da mesma casa e você está há muito tempo falando que você quer se separar, só que essa pessoa não concorda em sair da casa. A pessoa literalmente quer ficar lá porque quer ficar, porque se acha no direito de ficar, porém você está lá, você tem filhos e quer ter o seu espaço, quer ter sua autonomia. Isso já configura um litígio a partir do momento em que você fala para o seu ex-parceiro que você não quer mais aquela relação? A nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, da mesma maneira que ela incentiva o casamento, ela também protege a dissolução. Por quê? Se você não quer mais o relacionamento, é um direito seu acabar, seja a união estável, seja o casamento propriamente dito, né? Então, do mesmo modo, a gente costuma falar no direito que as pessoas permanecem naquele relacionamento, elas sabem que aquele relacionamento já acabou, mas elas permanecem buscando uma forma de recomposição emocional, que muitas vezes, a maioria das vezes, não acontece, né? Então o litígio ele começa quando uma parte quer sair do relacionamento e a outra não quer. E aí, nesse caso, a orientação é que você busque realmente o meio judicial para oficializar esse rompimento. E quais são os primeiros passos que a mulher deve dar? Ou às vezes até o homem, né? Porque às vezes o homem também quer separar, às vezes a pessoa quer separar e o outro lado não aceita. Quais são os primeiros passos que a pessoa deve dar para buscar quando não existe, por exemplo, o casamento formal, que é aquele casamento em cartório, mas no caso é a união estável, ou mora junto há muito tempo, configura também, dependendo do tempo, a união estável, né? E que meios a pessoa, como é que ela deve começar, de proceder a partir desse momento? Porque muitas mulheres têm aquela dúvida, né? Como é que eu vou fazer? Ele não quer sair de casa, quer ficar aqui, eu não quero aquela confusão, mas eu quero algo que me assegure que essa pessoa me deixe em paz, me deixe viver a vida, me deixe em paz com os filhos. Qual é o primeiro passo que a pessoa tem que tomar? O que acontece muito, Grazi, que eu vejo assim, e no atual momento tem acontecido, infelizmente, quando há casos, né, similares a esse que você menciona, muitas vezes a mulher busca a obtenção de uma medida protetiva erradamente para retirar aquela pessoa do lar. Porque não existe uma violência doméstica ali. Então eu vejo, de fato, muitas ocasiões em que a mulher busca a delegacia, afirma que ela
foi vítima da violência doméstica para obter uma medida protetiva para afastar essa pessoa do lar. Não é, a forma correta de se terminar um relacionamento. Né? Se essa pessoa não quer, se você vive em uma união estável, ou mesmo um casamento, essa outra pessoa não quer sair do lar, mas você de fato quer o fim do relacionamento, se existe uma união estável formalizada, você tem que buscar a dissolução da união estável e pedir em juízo o afastamento dela do lar. Não com uma falsa comunicação de um crime que ela sabe que não aconteceu. Que não aconteceu. Né? Porque isso, quando as mulheres atuam dessa forma, elas enfraquecem a lei, porque a lei ela promete a proteção à verdadeira vítima da violência doméstica. Então ela acaba enfraquecendo o poder daquela lei com consecutivas falsas afirmações de violência doméstica que nunca existiram, apenas para retirar aquela outra pessoa do lar. O homem, normalmente, infelizmente, não defendendo o homem, mas a maioria dos casos que eu vejo, eu mesmo já defendi homens, né, e tenho casos que eu defendo os homens dessas falsas alegações de violência doméstica que foram utilizadas com essa motivação, para afastar. Eu tenho uma questão. E se o homem, ele sofre por conta da mulher? A mulher vai lá, dá as bifas nele, e aí, como é que é? Pode caracterizar uma lesão corporal, porque a Lei Maria da Penha, ela foi feita para proteger a mulher. Porque Maria da Penha, ela foi uma vítima de violência doméstica por muitos anos. Então, essa lei, ela nasceu em virtude das violências que a Maria da Penha sofreu. Então, essa lei, o foco dela é proteger a mulher. Sim. Mas eu já vi alguns casos que essa lei foi empregada pelo judiciário, foi aplicada pelo judiciário para proteger o homem que sofria também a violência doméstica, né? Doente familiar. Eu vi poucos casos, mas vi. Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, o homem ou a mulher que sofre uma violência, um abuso, o que ele tem que fazer? Ele já vai procurar a justiça direto? Ele tem que abrir um boletim de ocorrência, chamar a polícia? Qual que é o caminho mais indicado a se fazer nesse caso? Aí você está referindo ao homem que apanha da mulher, né? Ou a mulher. Ou, sei lá... existem casos que pode acontecer sim do homem apanhar da mulher. Já vi casos assim também, que o homem apanhou da mulher. Nesse caso é uma lesão corporal. Sim. Ele precisa sim registrar a ocorrência policial em virtude dessa lesão. Vai ser feito o exame de corpo de delito para detectar se realmente ele foi vítima de lesão corporal e aquele que praticou o delito em desfavor dele vai responder pelo crime, porque é um crime tipificado no Código Penal, a lesão corporal, né? Então, o que vai definir a gravidade dessa lesão vai ser o exame de corpo de delito. Certo. Existem muitos casos de relacionamento narcisista. Narcisismo tanto tem para o homem quanto para a mulher, né? Enfim, em que a outra pessoa ela simula que está sendo agredida. Mas assim, existe o exame de corpo de delito e através do exame tem como provar que essa agressão não aconteceu, que ela simulou que a falsa alegação, né? A falsa alegação, que a outra pessoa bateu, empurrou, e às vezes a pessoa, tem gente que chega a se machucar, tem gente que vai pra cima, o outro tenta se defender, e depois fala, você me bateu, você me agrediu, e a pessoa vai lá e ela da parte realmente enfraquece a lei, porque existe tanto do lado do homem quanto da mulher essa simulação de algo que não aconteceu, o mais óbvio seria dar um fim na relação, e como é que a lei protege a outra pessoa que não agrediu. Nesse caso, por exemplo, a pessoa vai lá, vai fazer um exame de corpo de delito, mas a outra pessoa não fez nada, mas se tiver um roxo, um machucado, alguma coisa naquela pessoa já configura que o outro agrediu? Na verdade, assim, o exame ele vai detectar que a pessoa sofreu uma agressão e a natureza dessa agressão. Se uma agressão leve, se uma agressão grave, enfim. Mas o exame não vai apontar quem foi o autor daquele delito. A autoria vai ser dada, vai ser acusada pela vítima que sofreu. Só que não basta que essa vítima diga, olha, foi a Maria que praticou essa agressão em meu desfavor, a Maria ou José, enfim, não basta isso. Então essa pessoa vai precisar provar a autoria. Tá? A lesão está lá. Quem praticou? Porque a inocência é presumida, a culpa não. Então isso é o que diz a nossa Constituição. A inocência é presumida, não a culpa. Então ela não pode ser culpabilizada se não existem indícios da autoria do delito. E eu tenho uma questão
até que pessoal até. Sobre quando você termina um relacionamento e você já se distanciou da pessoa porque não era um relacionamento favorável. E a pessoa, existem questões a se resolver ali no final do relacionamento, às vezes pagar dívidas ou coisa do tipo que o casal fez junto. E aí você quer falar com a pessoa somente sobre isso, mas a pessoa ela começa a meio que te perseguir, começa meio que te mandar mensagem, começa meio que te assediar, a mandar muita foto. Isso configura alguma coisa? Tem como se proteger, onde você possa ter uma comunicação com essa pessoa somente para resolver esses meios que são mais burocráticos e não ter acesso a essa pessoa não ter acesso para você, meio que te assediando após o término da relação? Na verdade, assim, se esse assédio ele for constante e estiver tirando a sua paz, ou a paz daquela pessoa que está sendo assediada, se está atrapalhando a sua vida cotidiana, se está tirando a sua paz, se está te causando sofrimento psicológico, é tipificado pelo Código Penal. Nós temos o stalking, né? Nós temos a violência psicológica, que a violência psicológica não está apenas na Lei Maria da Penha, ela é tipificada hoje no Código Penal também. Né? E a violência psicológica do Código Penal, ela não é destinada apenas à vítima de violência doméstica, não. A qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que seja vítima desse tipo de delito, ela pode buscar sim a guarita no Código Penal. Ele está lá para isso. O stalking é a perseguição. Perseguição precisa ser contumaz, precisa retirar a tua paz, né? Tirar a tua paz, você já não consegue mais sair de casa em paz, com medo daquela pessoa, com medo que ela vai te perseguir, com medo que ela vai fazer algo. Enfim, isso. Isso é o stalking, né? Pode caracterizar sim o stalking. Sim, você falando isso daí, doutora, aconteceu uma coisa pessoal, que é assim, eu até ia te perguntar, a gente trabalha com a internet e aparece muito fake. O que você, assim, você, como doutora, o que você pode me dizer do fake? O perfil fake, ele é caracterizado um crime, certo? Na verdade, você descobrir quem é que está por trás desse perfil fake, tá? E eu te digo o seguinte, perfil fake, quem criou acha que ele está protegido, né? Internet não é terra de ninguém. A nossa Polícia Civil aqui de São Paulo tem um departamento específico para rastrear. Sim. Né? Quem é o perfil por trás daquele fake. Sim. Então, se esse fake está agredindo, está perseguindo, está ameaçando, aí é caso sim de buscar a ajuda da Polícia Civil para que seja investigado, rastreado, IP. A Polícia Civil é expert, esse departamento especificamente, eles são experts para localizar quem está por trás desse perfil. Quando esse perfil entra na sua rede social, no caso, e que no nosso caso a gente tem seguidores e o pessoal comenta e tal, e ele vai nas pessoas e ele começa a meio que ameaçar, agredir verbalmente essas pessoas, meio que se utilizando desse perfil através do seu. Através do seu. Intimida, no caso. Quem deve proceder nesse caso? É a pessoa que está sendo intimidada ou outro? Porque veio através do perfil de vocês, mas de fato a vítima foi outro, foi um seguidor. É aquele seguidor que se sentiu realmente ameaçado, que se sentiu ofendido, enfim. Ele tem que buscar o auxílio nesse caso. Tá. Entendi. Agora, se vocês perceberem que é um perfil sempre que está, é um exemplo, né? É o perfil de vocês. É o único perfil que está ali a todo tempo. Vocês também podem buscar o... Eu vou contar mais ou menos o pessoal que aconteceu. Eu tava conversando com uma pessoa, conversando, e a pessoa, comentou uma foto minha, e aí ela falou assim, tem alguém que tá querendo te dar uma fritada. Eu falei, por quê? Aí ela me mandou o print. E o pessoal, assim, o fake tava falando várias coisas sobre a minha pessoa, né? Que não era verídico. E aí eu fiz uma postagem falando, não, o fake é crime, né? Então, assim, se você continuar, eu vou pelas vias legais. E aí, não satisfeito, o perfil foi no Messenger do Facebook, mandou outra mensagem pra pessoa e falou assim, você foi chorar pra ele, não sei o quê. Isso daí é caracterizado uma perseguição, teoricamente, não é ou não? Também. Pode caracterizar um crime contra a honra, dependendo do que essa pessoa veio a falar pra outra pessoa, assim, a seu respeito. O perfil mandou e apagou a mensagem
do Instagram e depois do Messenger a gente conseguiu ficar com a mensagem lá. Mas eu acredito que numa investigação eles consigam puxar isso, no caso, né? Sim, a investigação é para isso, né? A investigação é para rastrear quem está por trás daquele perfil. Sim. E a Polícia Civil tem mecanismos para isso, né? Para descobrir. Então, nós há várias provas. Nós não tivemos a Carolina Dickmann, que foi vítima há alguns anos atrás, até que veio a Lei Carolina Dickmann. Sim. Então, foi objeto de investigação. Então, a Polícia Civil, sim, ela tem muita competência para descobrir. Sim. Então, as pessoas precisam ter consciência que a internet não é terra sem lei. Ao contrário disso, se descobre. Sim. E no caso, uma dúvida. Você se relaciona com a pessoa e após o término desse relacionamento, essa pessoa usa do que, não do que passou, mas ela meio que cria todo um contexto, todo um negócio que é para engajar, e ela começa a utilizar disso em redes sociais meio que para engajamento, para criar tópicos, temas de programa, temas de entrevistas através disso, se dizendo como vítima, no caso, e também essa mesma pessoa incita seguidores a perseguir a outra pessoa em rede social, ao ponto desses seguidores entrarem em rede social, ameaçarem a pessoa, ameaçarem os amigos, perseguirem, denunciarem, tipo, na rede social lá, como se a pessoa estivesse fazendo alguma coisa errada, e essa pessoa continua ali, tipo, isso que também caracteriza um crime, porque a partir do momento que ela está citando, inclusive até apelidando a outra pessoa, caracteriza um crime o que ela faz? Se ela der nome, ela está atingindo diretamente a honra de alguém, né? Então, é preciso verificar a conduta dessa pessoa, qual está sendo a conduta dela, a quem ela está buscando atingir, se ela está incitando outras pessoas a agredir aquela pessoa que é o foco dela. Sim. Também. Tudo isso, precisa abrir uma investigação, a investigação vai apurar. Mas antes de tudo, da investigação, o ideal é sempre conversar com um advogado especialista que conheça. O advogado vai dar todo o suporte para que não se faça um boletim de ocorrência de maneira aleatória, porque boletim de ocorrência é uma coisa séria. Então, antes de realizar um boletim de ocorrência, acusando alguém de uma prática criminosa, conversar com um advogado, que ele vai dar toda a orientação, ele vai explicar os aspectos, as consequências de um boletim de ocorrência com uma acusação criminosa que de fato inexiste, que não é verdadeira, porque há consequências, né? Porque aquele que der causa de registro de ocorrência, instauração de inquérito, ele pode responder pelo delito de denunciação caluniosa, enfim. Então, tem uma série de consequências. Eu costumo falar, nos casos que eu atuo, no direito de família é muito contumaz, que a gente veja um casal em divórcio litigioso, 40, 50 boletins de ocorrência. Você é bonito, está registrando boletim de ocorrência. Você é feio, está registrando boletim de ocorrência. Eu já coloco um breque nos meus casos. Eu falo, não vai registrar boletim de ocorrência sem antes conversar comigo. Se, por exemplo, assim, eu já vi pessoas próximas que, tipo, separaram e aí... Tá ruim? Tá, desculpa, gente. Separaram e aí acontece esse negócio de, tipo, abriu um boletim de ocorrência aqui, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô aqui. Se já abriu, porque você falou assim, no seu caso, você falou assim, você orienta a não abrir. E se abriu? Se abriu, mas tem duas situações. Tem aquele boletim de ocorrência que não passa do campo do boletim de ocorrência, tem aquele boletim de ocorrência que envolve uma conduta em tese criminosa. Você vai fazer o boletim de ocorrência, você diz o seguinte, olha, fulano me ameaçou. Fulano me agrediu. Se há uma ação penal pública incondicionada, independe da sua vontade de dar causa à instauração de inquérito, porque essa ação, o dono dessa ação penal, a ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, o delegado, vai fazer todo o procedimento, vai instaurar o inquérito policial e vai encaminhar para o Ministério Público. Então, você já deu causa à instauração de um inquérito, acusando alguém de uma prática criminosa que você sabe que essa pessoa é inocente. Existe a diferença. Você sabe que ela é inocente, mas ainda assim você foi, registrou, e você se sentiu de fato vítima, que você não a viu como inocente. Entendi. Tá? Então, se você sabe que ela é inocente e acusou falsamente essa pessoa,
a Polícia Civil deu causa à instauração de um inquérito, você pode sim responder pelo crime de denunciação caluniosa, que do mesmo modo é uma ação penal pública incondicionada, e o dono dessa ação é o Ministério Público. Boa. E, doutora, você já está atuando na área há um bom tempo. Teve assim, algum caso que foi muito difícil? Ou algum caso que teve assim, uma reviravolta? Eu sei que eu acho que você não pode entrar em muitos detalhes e méritos no caso, né? Detalhes de caso, de fato, não. Mas existiu isso? Teve alguma coisa engraçada que você conseguiu sair? Eu não sei o que você pode falar. Não sei. Tem alguma coisa que você possa falar pra gente? Olha, os casos que eu atuo no direito de família, todos eles são casos conturbados, são casos críticos, são litígios, grandes litígios, né? A briga é muito grande. Sim. Tem casos que já estiveram na imprensa, alguns casos já estiveram na imprensa, já houve a parte adversa do processo em determinada ocasião. Isso até é engraçado, achei até engraçado, né? Essa pessoa foi em uma rede social, uma pessoa muito conhecida, inclusive, né? Ela foi na rede social e insinuou que tanto na época a pessoa que eu representava quanto a advogada, nós éramos funcionárias do Oscar Maroni, né? Oscar Maroni, vocês lembram, né? Sei. Pois é, então. Eu achei até engraçado, né? Eu não me senti ofendida por isso. Eu achei engraçado, foi a forma dessa pessoa desabafar, né? Mas é engraçado. Sim, houveram outras situações também, mas advogado, a gente está sujeito a isso. Então, não é porque nós somos advogados, se eu tenho, assim, o meu método de trabalho. Eu sei que eu não vou agradar a parte adversa. Principalmente pelo meu método de atuar, que eu tenho um método um pouco agressivo de atuar, mas juridicamente, né, a minha agressividade é com a força da lei, né? Sim. Então, eu não vou agradar a parte adversa. Então, essa parte adversa vai falar do advogado. Isso acontece não apenas comigo, como muitos outros advogados que também atuam com direito de família litigioso. Então, eu tenho como regra, não é porque essa pessoa me ofendeu por algum motivo, em alguma ocasião, que eu vou lá e vou oferecer uma notícia crime, uma queixa crime, por crime contra a honra, enfim, não. Porque eu já tenho muito trabalho para representar os meus clientes. Eu não quero perder tempo com processo judicial que estou movendo em desfavor de outras pessoas, sabe? Então, eu acho desnecessário também. Hoje em dia tem muito processo mimimi, assim, tipo... não gostei por besteira, disso, por besteira. vou lá Porque processar. hoje em dia, assim, não sei o que, vou te processar. Acontece de fato isso, e aí você fala, pô... Para mim não chega, mas assim, eu acompanho vários sites de memes jurídicos, né? E nesses sites de memes jurídicos chegam vários casos, e muitos deles na justiça, no juizado especial, que é o famoso pequenas causas, né? Sim. Então, existem muitos casos que nós vemos, né? Essa semana mesmo saiu um site que uma determinada pessoa, não vi quem era, porque o nome não foi divulgado, claro, né? Então, esses sites de memes jurídicos são pessoas do direito que administram. Então, evita-se mencionar, mas trechos da decisão sempre saem. O juiz que proferiu, não. De alguém foi em um parque, não conseguiu comprar um pacote de pipoca porque o pipoqueiro, isso em Santa Catarina, o pipoqueiro só aceitava débito ou Pix. Não aceitava dinheiro em espécie. A pessoa procurou o juizado especial, entrou com uma ação judicial porque ficou com vontade de comer pipoca. Meu Deus. Não existe, tá? Então, esse é um exemplo, mas como esse, existem muitos outros, né? Quem trabalha no juizado especial, principalmente juízes, né, que estão no juizado especial, com certeza se deparam com vários outros casos similares. Gente, mas a vontade de comer pipoca, você acha do pipoqueiro. O tempo que você demora pra dar entrada no processo. Que a pessoa levou pro coração, eu acho. É porque o juizado especial, na verdade, você é dispensado a presença do advogado em causas de até 60 salários mínimos, né? Então, você não precisa de ter o advogado como seu representante. Então, basta que a pessoa vá no juizado especial e fale, olha, eu quero entrar com uma ação. Então, as pessoas que estão lá preparadas para atender esse reclamante, ela vai relatar o caso, né? É um formulário onde essa pessoa entrega na mão, ela relata, escreve o relato, né? Por que ela está procurando, quer mover uma ação, e aí encaminha para o juiz. O juiz recebendo, o juiz vai analisar o pedido, vai deferir ou não a petição. Esse caso, por exemplo, o juiz indeferiu a petição da pessoa, né? Óbvio, né?
Agora, uma pergunta que eu acredito que quase todo mundo tem sobre advogados que trabalham em processo de litígio, divórcio. Já existiu algum caso que você pegou e de repente você achou que ia pra frente e chegou na hora lá, os dois, tipo, tava naquela algazarra e decidiram fazer as bases. Tipo, o negócio tava feio e do nada o casal foi lá e falou, vamos lá, vamos ficar junto, vamos errar de novo. Comigo nunca aconteceu, por quê? Os processos que eu assumo normalmente, os litígios que eu assumo, são litígios de grande proporção. E esses litígios, eles já passaram, quando chegam em minhas mãos, muitos deles já passaram por 4, 5, 6 advogados. Porque, então, já passou dessa fase da conciliação. Né? Já foi então, além. Tem processos que estão ali tramitando há 2, 3 anos, né? E, de fato, o advogado, para trabalhar com litígio, ele precisa ter uma postura muito ativa, né? Porque senão ele não consegue atuar. Porque a briga dentro de um processo litigioso, você não faz ideia do que é. E tem que saber ter aquela separação, porque existe também a questão do processo em si, da separação, e existe o emocional também do cliente envolvido, e o advogado também tem que saber separar, né? Porque às vezes o cliente provavelmente chega, doutora, hoje eu vi a pessoa fazendo tal coisa, e aquilo como se ofendesse a ela. E aí tem que chegar pro cliente e falar, não, eu não posso fazer nada contra até aqui, meu trabalho é esse, não vou agir de outra forma, porque o seu emocional tá abalado nesse sentido, de procurar, já teve algum cliente que você sugeriu que procurasse ajuda psicológica enquanto estava passando por esse processo, porque eu acredito até que todo mundo que passa por esse processo deveria procurar ajuda psicológica, né, porque não é fácil passar por uma separação em si, você... desenhar uma vida ao lado de alguém, de repente você vê que aquilo não vai dar mais certo, constituir uma família e ver que não vai mais e que ficou difícil até para separar e de repente você ter que pedir para outra pessoa procurar uma ajuda porque você não conseguia fazer exatamente o que ela queria. Na verdade, assim, todos os casos que eu atuo, as partes que eu represento sempre tem esse problema emocional. Eu sempre digo, olha, eu não sou psicóloga, porque eu não posso me envolver com o seu problema psíquico. Sim. Eu entendo que é um momento difícil, que é um momento de dificuldade, eu não posso me envolver com esse teu psique, porque se eu me envolver, eu não vou conseguir atuar te representando no direito, porque eu sou sua advogada. Então, você precisa buscar o auxílio de uma profissional capacitada para te auxiliar nesse processo, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Então, o advogado ele precisa estar isento, ele precisa estar fora daquele problema psíquico do representado dele. Não que nós sejamos frios, não é. Nós estamos aqui para fazer um papel. O trabalho de vocês. É um papel. Se nós nos envolvermos, a gente não vai conseguir atuar. Porque aquele problema, a briga também é nossa. Porque nós brigamos pelo nosso cliente. Sim. Mas nós não podemos nos envolver no problema. Entendi. Existe uma diferença. Você briga com todas as armas que tem, no direito. Sim. A nossa arma é a lei. Né? E o cliente precisa buscar um apoio emocional fora, psicológico, para que ele consiga passar por esse processo. O processo de divórcio é muito difícil. Eu acho que quem passou por um divórcio já sabe dizer como é difícil, porque envolve muitas questões, são objetivos que são rompidos, você tem que recomeçar um novo ciclo quando tem filhos, tem a questão dos filhos, patrimônio, enfim, tem uma série de questões. Então, tudo isso enfraquece, de fato, o psique de quem está passando. E não é apenas de uma das partes. Eu tenho para mim que as duas partes. Sim, as duas partes só. Então, muitas vezes, essas duas partes entram nesse litígio durante esse processo. Porque foi um que quis separar, eu não queria separar, você quis, então agora você vou tirar tudo que você tem. Não é assim, a lei resguarda ambos, né? Sim. É a balança. Mesmo o direito de um é o outro, né? Então, por isso nós temos a balança. Sim. É por isso que começam os litígios. E uma questão que eu ia perguntar é referente a essa questão meio que de abuso num relacionamento onde o que caracteriza a mulher procurar uma ajuda até após o divórcio. Por exemplo, se você já se divorciou, mas devido aos filhos você ainda tem contato com a pessoa, e aquele contato que você busca manter com tranquilidade,
né? Até porque tem crianças envolvidas, e essa pessoa, em alguns surtos, meio que em alguns momentos que não tá bem, Conturbada a fica relação. conturbada e começa a te ofender verbalmente, tipo, te mandar para certos lugares, insinuar coisas ao seu respeito, onde você tá tentando não é nem um convívio em si, é tentando manter um diálogo equilibrado, porque eu acredito que seja muito difícil quando se tem filhos. Porque existem questões dos filhos que você tem que tratar com a pessoa. Se você não tem um conciliador ali no meio, você tem que tratar diretamente com a pessoa. E você, nesses momentos onde você tem que tratar sobre isso, às vezes a pessoa tá bem ou ela não tá, e aí ela começa a te agredir verbalmente, falando coisas ao seu respeito, e se isso configura uma certa agressão até. Se tem como se proteger disso, se tem como entrar judicialmente, onde o juiz determine que outra pessoa seja responsável por essa intermediação entre os dois, pelas crianças, e que você não precise mais ter contato com a pessoa. Na verdade, esse exemplo que você está me dando é o que nós chamamos, ela acontece no âmbito do doméstico, que é a violência doméstica. Essa lei também abrange o pós-divórcio, né? Quando tem os filhos pequenos, ou mesmo que não tenha, mas especialmente quando tem filhos, quando é determinado a guarda. Tá? A guarda das crianças, ela é deferida de forma unilateral quando o juiz percebe, isso a própria lei dispõe, o Código Civil dispõe isso, que quando há violência doméstica, quando há presença da violência doméstica, a guarda tem que ser unilateral. Por quê? Na guarda unilateral, você não tem que compartilhar, né? Os genitores não precisam compartilhar a tomada de decisões em relação aos filhos. Então, o detentor da guarda, cabe ao o genitor que não detém a guarda, apenas fiscalizar. Então, ele é apenas o fiscal. Ele não vai tomar decisões, ou seja, aquele genitor que detém a guarda, ele vai tomar todas as decisões em relação aos filhos. E, claro, ele vai precisar comunicar ao genitor que não detém questões importantes das crianças, como, por exemplo, questões médicas, os filhos estão doentes, manter informado. Tenha um diálogo mínimo. Nesse caso, o diálogo de fato é mínimo. Né? E se continuar persistindo essa violência, né? Aí a lei Maria da Penha está ali para ser aplicada e para dar a proteção que essa vítima da violência doméstica espera e que a lei promete. E a lei, ela garante que você, no caso a mulher e os filhos, não precisem ter contato. Na verdade, assim, parte. Quando você tem filhos, é ideal que você tenha um contato, porque os filhos não podem estar no meio dessa briga dos genitores. Sim. Esse problema de se colocar os filhos menores, principalmente quando adultos não, pessoas adultas já têm a personalidade psíquica formada, mas as crianças não, elas estão em formação. Quando o casal coloca essa criança no meio dessa briga, eles não fazem ideia como está sendo prejudicial para essa criança. Essa criança, ela não vai desenvolver psicamente saudável, ela vai entrar na vida adulta com sérios problemas. Traumas, né? São danos que nós falamos, danos psíquicos irreparáveis. Então, e isso é fato, é objeto de estudo mesmo, porque a gente chama da alienação parental, então acontece muita alienação parental. A criança que passa por essa convivência, ela pode, na fase adulta, replicar essa... Eu acho que a criança que passa por uma situação dessa, que é submetida, eu sempre peço às pessoas que eu represento, que têm esses filhos pequenos, para que coloque um acompanhamento com um profissional capacitado, porque não é qualquer psicólogo, não é qualquer terapeuta ou psiquiatra que sabe lidar com o problema de uma criança que está em formação também, né? Porque não basta que tenha, ela passa com um psicólogo. É preciso que esse psicólogo saiba lidar com essa problemática, para que possa oferecer uma chance de cura para essa criança, para que ela entre na vida adulta, que ela tenha uma formação psíquica adequada e entre na vida adulta equilibrada.
que seja equilibrada, né? Porque se sim, com toda certeza ela leva a muitos problemas. Tem vários problemas que ela pode desenvolver. A ira, a raiva, sabe? Brigas, desenvolver brigas fora na escola, criança batendo em colega na escola. Então eu vejo isso com muita frequência. No caso, a criança ela tem voz de fala para o juiz num processo desse tipo. Por exemplo, quando a criança chega para a mãe relatando que escuta do outro lado, ou chega para o pai relatando que escuta da mãe, referente a mãe ou pai, lá do outro lado. Tipo, a criança vai de visita e volta falando, olha, eu escutei isso, a pessoa chegou e falou isso, mãe, você. E aí você começa a entender que a outra pessoa está tentando fazer a cabeça da criança meio que dissimular para a criança que você é alguém que não é, ou que você está fazendo algo errado, que você está tomando decisões erradas, onde não prioriza aquela criança. Por exemplo, às vezes você manda para o pai e a criança volta falando que foi largada, que foi abandonada, sendo que era o dia da visita. Existe em algum processo onde essa criança também possa ser ouvida por um psicólogo e o juiz também possa ver sobre isso para que entenda o que está acontecendo sobre a alienação parental que acontece do outro lado? Quando uma das partes levanta que essa criança ela está trazendo algum tipo de informação desse tipo, olha, vou citar exemplos. O meu pai disse que você me deixou suja, enfim, uma série de fatores. Acontece, a vida cotidiana, na vida do advogado que atua com direito de família, a gente vê isso com muita frequência, tá? Todos os dias, basicamente, eu recebo mensagem de alguns clientes me relatando situações que envolvam os filhos. Quando acontece algo que eu identifico que há indícios, sim, da alienação parental, porque a lei da alienação parental, ela protege a criança dessas situações. Porque essas situações, quando um pai pratica, um pai fala mal do outro, um genitor fala mal do outro, ele não está prejudicando o outro genitor, ele está prejudicando o psique daquela criança. É a única afetada. Sim. Então, aí sim, eu analiso as provas que esse genitor me trouxe, eu analiso minuciosamente, não é por um fato que eu vou afirmar que existe a presença da alienação parental, não é apenas um fato, a gente analisa um conjunto de provas, né? E aí identificamos que existe de fato uma situação grave, que é preciso ser levado para o judiciário investigar a presença da síndrome nessa criança, porque a alienação parental é uma síndrome, e aí sim, nós levantamos a alienação parental, aí vai haver uma perícia dentro do processo. Essa criança jamais vai falar diretamente com o juiz não conversa com crianças diretamente, tá? Mas com o psicólogo. Então, vai ter um laudo de um estudo psicossocial que vai estudar de uma forma ampla o ambiente que essa criança está inserida, ambiente no lar materno, no lar paterno, ambiente escolar. Todos os problemas que ela desenvolveu para se chegar à conclusão se ela tem a síndrome, se ela já é portadora da síndrome e quem é o genitor que está causando. Porque no estudo, a criança diz. Isso essas situações. Ela relata. Os profissionais capacitados, que são os peritos dos juízes, que nós chamamos, né? Que são peritos dos juízes, né? Uhum. Que trabalham pro judiciário, eles já têm essa expertise, essa experiência de conseguir extrair daquela criança, mas não com questionamentos, de uma forma muito natural. O que está acontecendo e de onde está partindo? Sim. Então, se chega. Outras pessoas também são ouvidas, no caso, se a criança chega na escola e relata ao ponto de um dos genitores ter que chegar na escola e ser chamado na escola para conversar, porque a criança relata coisas que ela escuta da outra parte e chega na escola falando. De repente, olha, o meu pai, a minha mãe falou que minha mãe falou que meu pai é isso, ou meu pai falou que a minha mãe é aquilo outro, e fala para colegas e fala para professores, onde isso também possa causar meio que um desequilíbrio emocional na criança, até no convívio escolar com Sim. outras crianças, e relatar a professores o que o outro genitor fala. Esses professores, esses profissionais também
podem ser ouvidos também, porque eles também fazem parte do convívio da criança. Por meio de relatórios, tá? Então, relatórios escolares, eu costumo utilizar muito isso, tá? Principalmente na atualidade, essas escolas particulares, né? Então, as escolas particulares, eles, qualquer problema que tenha com a criança, eles tendem a mandar já automaticamente para os pais. São aplicativos que se usam em todas as escolas particulares, eles mandam. Então, eu recebo vários casos que eu atuo, eu recebo assim quase diariamente, posição dos professores em relação ao filho. Eu vejo assim muitas coisas, crianças pequenas, relato dos professores, a criança já está inserida no meio desse litígio, você percebe a gravidade. Olha, sua filha, seu filho hoje quis bater no colega, seu filho... Pouco mais, essa semana eu recebi uma mensagem dessa, da parte que eu represento, me encaminhou a professora relatando que a criança, ela quis bater no colega, o professor foi intervir. É uma forma da criança exteriorizar esses problemas psíquicos que está dentro dela. Ela já está exteriorizando. Né? E aí a criança não gostou de ser reprimida, ela tirou o sapato e jogou no professor. Então, uma criança muito pequena. Você percebe que já está exteriorizando. Isso já é um problema, já é um desvio da formação psíquica dela. Quando você recebe um relatório escolar da criança, por exemplo, agredindo outra criança verbalmente e outras crianças ao lado meio que intervindo, e a resposta dessa criança para a professora, inclusive para os colegas, eu não falei essa determinada coisa para você ou para você, eu falei para essa pessoa, como se essa agressão, como se aquilo não fosse errado, porque existem outras pessoas presentes, mas a agressão foi direcionada àquela, então não é um erro. Então, precisa ser analisado, né, Grazi, assim, o caso concreto. A gente está falando de várias situações, eu estou pincelando de uma forma geral, mas eu sei que existem muitas situações no âmbito escolar, e é ali no âmbito escolar que essa criança vai demonstrar, na verdade, vai exteriorizar esses problemas que ela já está portando. Tá? Então, vai ser no âmbito escolar. Então, se essa criança já está desenvolvendo, está demonstrando um problema ali que desvia da moral, que é anormal para a conduta de uma criança que não faz parte da formação adequada, que se busca ali na escola, porque a escola também tem que dar a orientação pedagógica. Então, a escola precisa reportar aos pais, sim, reportar quando qualquer um dos genitores solicitar relatório pedagógico. Eu até aconselho, de fato, os pais, cada final de exercício, solicitar o relatório pedagógico dos seus filhos, para você acompanhar se o seu filho tem alguma conduta, está com alguma conduta, porque fica tudo registrado, é como se fosse um prontuário. Sim. Né? Se o teu filho está com alguma conduta que está desvirtuando dos princípios da moral, então é aí que você vai pegar. Essa é a função dos pais, esse é o dever dos pais. Perfeito. Nosso horário já acabou, já. Foi rápido e tudo que é bom é rápido. É muito rápido. A doutora, acho que ia ficar muito tempo aqui, né, doutora? Mas assim, já foi. Já foi. Hoje quem falou mais foi a Grazi. Desculpa. A Grazi falou. Eu queria agradecer a sua presença. Você quer colocar alguma coisa para quem tá ouvindo e tá vendo? Redes sociais. Eu acho que é rede social, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, né? Quem estiver necessitando de um advogado especialista em litígio, pode me chamar lá pelo Instagram, que a minha equipe responde, atende por lá e passa o contato e entra em contato comigo. Tá bom. Doutora, novamente é um prazer estar com você. Imagina, eu que agradeço o convite. Desculpa também, porque o apresentador do podcast tá aqui, tadinho. Pois é. Desculpa. Você é bom hoje, tem que fazer isso mesmo. E acabei falando mais do que deveria, mas foi um prazer novamente estar. Eu agradeço novamente o convite de vocês, muito bom. Obrigado. A gente vai ficar por aqui e até o próximo do nosso cast. Beijo. Tchau.